Mas que vergonha, cara. É uma vergonha esses líderes da nação brasileira, né? Imagina esses machos, os machos dos líderes aí. O Bolsonaro vai tomar uma injeção. Imagina esses machos quando for tomar uma injeção. Eduardo Bolsonaro, ó, bezetacil aqui na bunda do nenê. Vamos macho, tomar uma injeção. Esses caras aí, meu Deus do céu, cara, nem pra tomar injeção não deve servir. Não é querer dar uma de petista, falar bem do Lula. Não tô falando bem do Lula, porque o Lula é o grande estatista, é Deus no céu, Lula na terra. Porque o Lula é grande obra, grande estatista. Não. Mas o Lula, quando foi pra cadeia, foi que nem homem. Não tem videozinho do Lula chorando, ai, vão me comer na cadeia. Não tem esses troços. Não, o Lula não fez fiasquinho. E agora você vê aí o Eduardo Bolsonaro, ó, fugiu. Por que fugiu? O Eduardo Bolsonaro fugiu. Ele não foi exilado. Ele não foi fazer uma revolução, né? Que ele falou que vai fazer uma revolução. Agora vai usar todas as suas forças, vai se dedicar para derrubar a ditadura da toga do Alexandre de Moraes. Que conversa fiada, cara. Bunda mole, covarde, cagão. Isso aí é bandido. Bandido que tá fugindo da justiça. Bandido fugindo da justiça. Só isso. São bandidos que estão fugindo da justiça. Bolsonaro, se tivesse passaporte, já tava lá também. Os outros irmãos do Flávio Bolsonaro, Carlos, esses caras, tudo se tiver passaporte, vão tudo embora. Por quê? Porque foda-se os patriotas. Foda-se. É aí que tá a vergonha, cara. Isso aí que eu fico fudido, cara. Fico fudido por causa disso. Agora estão falando, né, dos patriotas que foram presos no dia de janeiro. Que injustiça, que ditadura, meu Deus do céu. Os Bolsonaro só estão falando nesses otários que estão presos porque tá chegando a vez dele ser preso. Tá chegando a hora do Bolsonaro ser preso. Por quê? Porque tá chegando próximo de 2026. Daqui a pouco tem eleições. E a nossa justiça, ela não tem nada a ver com justiça. Não importa se o Bolsonaro roubou joia, se o Bolsonaro cometeu crime na pandemia. Não importa se o Bolsonaro estava organizando para matar o Lula e o Alckmin. Não importa, isso não faz mal. Isso daí não quer dizer. Crime no Brasil não importa. Porque esses caras são ricos. E rico no Brasil pode fazer o crime que for, que não vai para cadeia. No Brasil, rico não vai para cadeia. O rico no Brasil é imune. Não existe justiça para rico no Brasil. E esses caras são ricos. A única coisa que pode levar um rico para cadeia é num caso do rico ser um líder político, como o Bolsonaro é, e a justiça ser feita conforme o calendário eleitoral para interferir nas eleições. É só a única possibilidade de um rico ir para a cadeia é o rico ser um político e que a prisão do político possa interferir no resultado das eleições. É só isso, é só assim que um rico ir para a cadeia. Se não for assim, nenhum rico em nenhum lugar do Brasil jamais foi e jamais irá para a cadeia. Por quê? Porque rico não vai para cadeia. E Bolsonaro é rico e só talvez vá ficar um tempinho na cadeia só para interferir no resultado das eleições do ano que vem. Eu sei que vai vir o abençoado, quem ainda acredita na justiça brasileira vai dizer, não, você veja o Gedel Vieira Lima que roubou as malas de dinheiro, tá em casa? Ah, você veja o Eduardo Cunha, que fez os esquemas lá do impeachment da Dilma, também ladrão pra caralho. Tá em casa? Os prefeitinhos de Santa Catarina, cadê? Cadê os caras que roubaram na pandemia? Que venderam um monitor cardíaco dizendo que era respirador? Cadê todos os ladrões? Cadê? Tudo em casa, contando dinheiro, degustando vinhos caros, queijinhos raros e dando risada dos pobres. Que tem que trabalhar e que se não trabalhar, se não andar na linha, vão pra cadeia. Rico não vai pra cadeia. Agora eu quero comentar um negócio que é importante a gente levar em consideração, gente. Vocês vejam bem, o Alexandre de Moraes virou ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo Michel Temer, em 2016. Quando o Alexandre de Moraes virou ministro do Supremo Tribunal Federal, ele era um dos líderes do antipetismo. O Michel Temer e Alexandre de Moraes, eles eram os líderes do antipetismo em 2016. Eles eram contra o PT. Certo? Então, o Alexandre de Moraes não está querendo prender o Bolsonaro porque ele é petista. Não tem nada a ver. Isso não é por isso. Porque o Alexandre de Moraes era antipetista, certo? E o Bolsonaro é o representante do antipetismo também. Tem muita gente que nem gosta do Bolsonaro, mas vota no Bolsonaro porque não engole o PT. Tem muita gente que é bolsonarista porque não aguenta PT.
porque desconfia que o PT é falcatrua, também sabe, também as pessoas são estúpidas, são burras, viajam na maionese, entendem as coisas conforme a mídia faz, os documentários para as pessoas aprenderem e entender errado, mas muita gente se liga nos detalhes, sabe, entende, vê que ó, o PT também, tem alguma coisa errada com esse negócio de PT, tem uma coisa errada com esse Lula aí. Porque o que acontece, gente? Enquanto o povo brasileiro está dividido, certo? E essa divisão do povo brasileiro vai aumentar ainda, porque o Alexandre de Moraes não prendeu o Bolsonaro ainda, porque está esperando o momento certo, o momento oportuno, onde a prisão do Bolsonaro vai dividir ainda mais o povo brasileiro. Porque a meta desses folia aí do dia 8 de janeiro é dividir o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro dividido é um povo enfraquecido, é um povo que não tem união, o povo brasileiro não tem união. Metade acredita na santidade do Lula e do PT, e metade desconfia da santidade do Lula e do PT e acredita na santidade e na boa intenção do Bolsonaro. Mas é claro que o povo brasileiro não é estúpido. A maioria dos brasileiros não são estúpidos a ponto de achar que o Lula ou que o Bolsonaro são santos e realmente têm boas intenções. É importante a gente enxergar o seguinte, que existe um plano para manter o povo brasileiro distraído, que enquanto o povo está distraído, os minérios do Brasil continuam saindo do Brasil sem pagar 1 centavo de imposto, tudo indo para o exterior, ó, sem ajudar com a economia brasileira praticamente com nada, porque nem emprego para tirar o minério é gerado. Quando tira o minério da terra do Brasil é tudo feito por maquinário, é tudo automatizado, então nem emprego as mineradoras geram no Brasil, é nada, nem emprego, nem imposto, nem nada. Os minérios do Brasil, ó, tudo saindo, estão tudo saindo. As produções de grãos também não pagam imposto, cara, também, ó, tudo soja, todo milho que é vendido, também tudo exportado sem pagar 1 centavo de imposto por causa da Lei Candir, e não tem um deputado do PT para falar sobre isso aí, não tem um deputado do PT para tentar modificar isso daí. Então o PT é um partido de falcatrua, assim como o PSOL também é. O PSOL e o PCdoB e todas essas merda, é tudo uma merda, um monte de gente inútil, um monte de gente lixo, que foi eleita para distrair as pessoas, porque não existe um deputado comprometido com as razões, com os motivos verdadeiros que deveriam estar sendo discutidos, que resolveriam o problema do Brasil. Enquanto a gente fica agora, eu vejo agora o Glauber Braga falando do Eduardo Bolsonaro, acabei de ver agora o invasor de casa lá, o Guilherme Boulos também, eu falo invasor de casa, mas não fala só porque muita gente se identifica. O Guilherme Boulos falando, explicando e contando, cara, gente, vamos parar com essas bosta. Vamos parar com essas merdas, a gente precisa de gente decente, a gente precisa de gente séria no governo, a gente precisa encarar o problema do Brasil e falar qual é o problema do Brasil. Reforma tributária que o PT fez é um lixo de reforma tributária, uma merda. Ah, mas nós tiramos o imposto dos pobres, mas a maneira com que foi feita a reforma tributária ainda faz com que existam pobres. Porque o Brasil é um país muito rico, não deveríamos ter pobres no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem muito minério, tem muita produção de grãos, tem muita floresta, tem muita água, tem muita energia elétrica, tem muito tudo. Então não deveria haver pobres no Brasil. E o PT fica fazendo as políticas para quê? Para auxiliar os pobres. Não! Ainda precisa de líderes que façam uma política para acabar com os pobres, não matar os pobres. É mas fazer com que os pobres consigam um trabalho para ficarem vivendo bem. Não estou falando que tem que transformar o pobre num rico, mas a gente não pode aceitar que exista pobre no Brasil, porque o Brasil é o país mais rico do mundo. Eu sei que eu estou falando palavras ao vento, eu sou só um bobo falando sozinho, porque eu estou falando que o Brasil é um país rico e não deveríamos ter pobre no Brasil, mas o povo brasileiro já se acostumou com a pobreza, o povo brasileiro já aceitou a miséria. É natural você ver um mendigo na calçada, é normal que exista favela. O povo brasileiro já se acostumou com facção, já tem as facções, não, lá é das facções, já deram território nacional para facções, lá onde tem a facção, lá não tem polícia, se lá não tem polícia, lá não tem Estado, lá onde tem facção não tem governo, e a área das facções está só aumentando, e o governo, o Brasil está diminuindo, está perdendo território, para quem? Para outro país? Não, para a própria facção do próprio povo brasileiro que já aceitou a favela, já aceitou a facção, já aceitou a corrupção, já aceitou o sistema do jeito que está. Por quê? Porque nós estamos divididos, porque metade acredita no Lula, metade acredita no Bolsonaro.
E ninguém enxerga o que é óbvio. Que o Lula e o Bolsonaro são duas partes do mesmo corpo. Não importa se é direita ou se é esquerda. Você quer levar soco de quem? Da direita ou levar soco da esquerda? Tanto faz de quem que você vai levar o soco ou o tapa. O problema é que o Lula ou o Bolsonaro, os dois são a mesma coisa. O Lula só está fazendo aquilo que o Bolsonaro faria se estivesse sendo presidente. O Lula não está modificando nada, não está revolucionando nada, não está transformando nada. O Lula não é estadista, o Lula não é um homem muito bem intencionado. Não, pode até ser que tenha alguma intenção, mas se tem intenção ele é muito burro e não entende de nada daquilo que ele está fazendo. Se o Lula tem boa intenção, que talvez eu realmente não afirmo que o Lula não tem boa intenção. Mas se o Lula tem boa intenção, o Lula é muito burro e não sabe o que está fazendo. De qualquer forma, gente, se liguem. Essas conversas é só para distrair o povo brasileiro. Não prenderam o Bolsonaro ainda com o escândalo das joias, com o escândalo da Covid. CPI do coronavírus, alguém lembra da CPI do coronavírus? Qual foi o resultado da CPI do coronavírus? Deu alguma coisa a CPI do coronavírus ou só foi para encher o saco por 6 meses na televisão e ficar por isso? O que os deputados do PT que fizeram a CPI do coronavírus resolveram? Eles resolveram que distraíram vocês por 6 meses. Distraíram o povo brasileiro por mais um tempo. E agora o povo está se dividindo e se distraindo até as eleições de 2026. E em 2026 teremos mais uma nova eleição que ou é de esquerda ou é de direita. Tanto faz. De que lado que você vai preferir apanhar? Agora teu título. E agora? Eu fui.